Nossa aula de ciências, e nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais, né? Nós podemos observar, eu quero que vocês olhem em volta do lugar onde vocês estão. Alguns estão na cozinha, outros estão na sala, outros estão no quarto. E eu acredito que, independente do local, se você estiver na varanda, independente do local que você estiver, você vai olhar em volta e vai ver vários objetos, né? Então, observa aí 4 objetos que são feitos de 4 materiais diferentes. Eu vou falar 2 aqui que tem aqui no meu ambiente aqui. Olha, eu estou vendo aqui uma porta que é feita de madeira. E estou vendo um colchão que é feito com espuma e tecido, né? Aparentemente ele é feito com tecido e espuma, mas o principal é a espuma, né? Então, falei 2 materiais. Mateus, 2 objetos e o material que esses objetos são feitos. Não estou conseguindo te ouvir, Mateus. Não está saindo o seu áudio. Por que será que estava saindo agora? Jéssica, 2 objetos feitos de materiais diferentes que tem aí no ambiente que você está. Não pode ser... Vamos fazer o seguinte, manda todo mundo no chat que eu vou lendo aqui, ó. Manda no chat 2 objetos que vocês tem aí no lugar onde vocês estão e o material. Por exemplo, eu vou mandar o meu aqui, né? Que eu falei. Só para vocês verem como que tem que ficar. Então, eu coloquei a porta de madeira e o colchão que é de espuma. A Ana Beatriz diz que é uma garrafa que é feita de metal. A Gips tem uma porta de ferro. E aí, cadê os outros alunos? Um tripé de plástico, né? Latex, tripé de latex. Não seria de plástico? O computador de plástico e metal. Uma estante de madeira. Só tem a Giovana, o Emanuel e a Ana Beatriz aqui na aula? Ah, é e o Matheus? Cadê o restante? Cadê a Isadora? Cadê o Emanuel? O Emanuel já mandou. Cadê a da Jéssica, da Esther? O Samuel? Samuel, e essa câmera desligada, hein, Samuel? Que eu já falei que não é para ficar com a câmera desligada. Podem ligar essas câmeras. Quero todas as câmeras ligadas. Vamos ver aqui. A garrafa de plástico, roupas de tecido, tecido com C, tá? Não são 2 S. Um balde de plástico, o sofá, que é feito com tecido de algodão, né? Um guarda-roupa de madeira. Ok. Então, nós vimos que existem diversos materiais e cada material, ele é feito com um material diferente. Diversos objetos que são feitos de materiais diferentes, não é verdade? Só que eu tenho aqui 4 objetos que eles cumprem a mesma função e são feitos de materiais diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, uma caneca, um copo, outro copo e mais um copo. Todos esses objetos, eles têm a mesma função, não tem? Para que servem esses objetos? Deixa eu tirar deixa eu colocar esse aqui maior, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui.
Para tomar alguma coisa. Para tomar alguma coisa, né? Às vezes água, às vezes suco. Posso tomar uma água, um suco, um chá, um café, um leite. Qualquer coisa eu posso tomar em qualquer um desses copos, né? Digamos que isso aqui é um copo. Esse copo aqui, que material que ele foi feito? Plástico. Plástico, ó, a gente pode ver, ele é bem firme. Não, na verdade não. Qualquer coisinha Não. pode passar, né? Ele é um material meio frágil, esse material aqui. E que material foi feito esse copo? De metal, eu acho. Metal. Ó, o metal, se eu amassar, se eu apertar, ele já não tá amassando. Então, ele já é mais resistente, mas não é tão frágil quanto o copo de Na plástico. verdade, não é de metal, ele foi feito de alumínio. Então, mas é um tipo de metal, né? Ele não é ferro. Então, o metal já é mais resistente que o plástico, né? Esse material aqui é o quê? Vidro. O vidro. O vidro também não amassa, mas se eu jogar esse copo e esse no chão, o que vai acontecer? O vidro quebra e o outro ele amassa um pouquinho. O outro pode dar uma amassadinha, né? E esse aqui vai se espatifar, né? Vai quebrar. E aí eu tenho aqui a minha caneca, que é feita de quê, geralmente, uma caneca? Cerâmica. Cerâmica ou porcelana, né? Então, tem aqui 4 objetos que são feitos de materiais diferentes que cumprem aí a mesma função. Ok. Digamos que eu queira tomar um leitinho. Eu posso usar qualquer um desses copos? Qualquer um desses 4 copos? Acho Dá para que tomar pode. leite neles? Esse plástico vai ficar meio ruim. Dá para tomar leite num copo descartável? Ah, mas Não. E num copo de Dá, mas vai ficar meio... Dá, né? Mas acontece o seguinte, gente. Eu não gosto de leite gelado. Eu gosto de leite quente. Bem quente. E sabe onde que eu esquento? No micro-ondas. Ah, Agora, me diz uma coisa. Eu posso colocar qualquer um desses materiais aqui no micro-ondas? Não. 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 Um desses daí vai explodir micro-ondas. Qual que explode o micro-ondas? O Uma plástico... xícara. O plástico? Será que o plástico explode? O que Ele vai explode. acontecer? Vamos colocar esses outros aqui, vamos deixar o plástico aqui. O que vai acontecer se eu colocar leite aqui, um pouquinho de leite, e deixar ele esquentar bastante? O que pode acontecer com esse copo dentro do micro-ondas? Ele explodiu, o leite ferveu e ele... Geralmente, como o plástico é fino, com o calor ele pode acabar derretendo, né? Então, o plástico no micro-ondas tem que ser o plástico específico. Mas o copo descartável no micro-ondas, ele pode derreter. Quem já colocou alguma coisa de metal no micro-ondas? Metal no micro-ondas? Acho que não. Não pode. Vocês sabem que não pode colocar nada de metal no micro-ondas, né? Vocês sabiam disso? Não pode colocar metal no micro-ondas porque dá curto-circuito. Começa a sair faísca lá e pode explodir, pegar fogo. Então, é perigosíssimo. Metal não pode ser usado no micro-ondas. Então, esse é um material que eu não posso colocar de maneira alguma no micro-ondas. Nem esse, nem aquelas Marmitex. Qualquer coisa que tenha metal não pode ser levada ao micro-ondas, ok? Eu tenho aqui um copo de vidro. Qualquer vidro pode ser levado ao micro-ondas? Sim ou não? Acho que esse que é do copo, no caso, pode, mas qualquer um, aí eu já não sei. Alguns materiais que são feitos de vidro, alguns vidros, eles trincam quando são colocados no micro-ondas por causa do calor. É igual a forma de vidro que vai no forno, né?
precisa ser um vidro que é recebe o devido tratamento para ser aquecido em altas temperaturas. Então, não é qualquer vidro que pode ser colocado no micro-ondas. Agora, a porcelana, eu já posso colocar, porque ela é própria para micro-ondas, aceita altas temperaturas e não tem o problema de trincar. Às vezes, no vidro, pessoal, esse aqui talvez não, porque é um vidro grosso, mas existem copos, por exemplo, que se você jogar, você vai fazer um chá e você jogar água fervente, você puxa o copo, cai o fundo, por causa do calor. É muito quente, então ele recebendo aquele calor muito intenso, ele acaba desprendendo o fundo ali, por causa do calor que recebeu. Porque não é um material próprio para altas temperaturas. Então, nós vimos aqui 4 objetos, né? Que cumprem aí a mesma função, a gente utiliza para a mesma coisa, só que feito de materiais diferentes e cada um, então, tem características diferentes. E as características dos materiais, de qualquer tipo de objeto, né? Dos objetos, a gente diz, então, que são as propriedades, né? Os objetos, os materiais, eles têm propriedades. E que propriedades são essas? Antes, nós vamos ver algumas outras situações aqui em que nós podemos observar essas propriedades. Aqui eu também tenho 2 objetos. O que é isso aqui? Um lápis de madeira. Um lápis de madeira. Para que eu uso geralmente um lápis? Porque dentro dele tem um grafite e dá para você escrever. A gente utiliza para escrever, exatamente. E eu tenho aqui um outro objeto que é feito do mesmo material que o lápis? Não. Sim ou não? Não. Não, né? São feitos de materiais diferentes. Matheus abre a câmera. Larissa não. Isadora Risse, tira o que está tampando a sua câmera. E, pessoal, quero vocês participando. Só a Gi que está participando aqui. Quero todo mundo participando. A Gi, além da Gi. A Giovana pode continuar participando, tá, Gi? Mas eu quero os outros participando também. Então, os 2 são feitos do mesmo material? Que material que eu uso para fazer a caneta aqui? Plástico e tinta. O plástico e a tinta, né? Então, são materiais diferentes. Se eu, por exemplo, fizer força, qual desses 2 materiais vai ser mais fácil de quebrar? Lápis. O lápis, né? É mais fácil de quebrar do que a caneta. Ok. Eu tenho aqui também... As meninas vão saber, os meninos talvez não saibam o que é isso. Vocês sabem me dizer o que é isso? Um elástico de borracha. Um elástico, né, de prender cabelo. E olha só o que eu consigo fazer com esse elástico. Eu consigo esticar e se eu soltar, ó, ele volta na forma inicial dele. Então, o elástico, ele também tem uma propriedade, né, que o copo, por exemplo, não tem. Eu consigo fazer isso com copo? Não entende. Não. Nem com esse copo de alumínio, nem com a porcelana, muito menos, então, E nem com o de com o plástico. copo descartável, né? Também não faço isso com o lápis e nem com a caneta. Ok. Eu tenho aqui um clipe. Esse clipe nesse tamanho, geralmente, ele é utilizado para prender grandes quantidades de papel, né? Do que é feito esse clipe aqui? Vocês conseguem visualizar? Metal ou ferro? Metal, exatamente. Ele é feito de metal. Se eu fizesse um clipe desse aqui de plástico, vocês acham que eu ia conseguir prender, por exemplo, essa quantidade aqui de papel? Não. Nunca. O que ia acontecer com esse clipe de plástico? O que poderia Quebrar. acontecer? Ele ia soltar. Né? Porque
ele não é tão resistente para aquela quantidade de papel. Então, agora nós vamos descobrir como são chamadas essas propriedades e nós vamos ver que muitos objetos que antigamente, hoje nós fazemos vários tipos de copos, né? Hoje, os materiais usados nos dias de hoje são diferentes dos materiais usados no passado em alguns objetos. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Cortina. Ah, tá. A Isadora mandou aqui a cortina, que é feita de pano, de tecido, né? Muito bem. Vou compartilhar aqui e nós vamos visualizar, então, alguns materiais, né? Aqui depois eu volto nesse slide. Que antigamente as propriedades eram diferentes das de hoje. Então, quem sabe me dizer o que é isso aqui, Emanuel? O que é isso aqui, ó? Samuel, os meninos que não estão participando, vamos participar. Isso é aí, uma pintura. Uma pintura. Uma pintura dos dias atuais? É algum artista desse século, do século passado? Acho que é do século passado ou retrasado. Acho que é lá na época dos Homens das Cavernas. Exatamente. Essa é uma pintura pré-histórica, né? Que vocês se lembram dessa pintura rupestre? Vocês estudaram na aula de... Nós estudamos isso bem no comecinho do ano. E também vocês estudaram na aula de arte sobre a pintura rupestre. Vocês se lembram? Qual que era o intuito da pintura rupestre? Para que eles pintavam isso nas paredes? Quem lembra? Eu lembro, professora. Pode Eles falar. pintavam isso para os seus descendentes saberem se proteger e fazer as coisas. Isso, eles pintavam, era uma forma de comunicação, de contar um pouco da história, né? Porque eles não tinham escrita, eles contavam através dos desenhos para as próximas gerações. Então, era uma forma de comunicação através de imagens, de desenhos, né? Hoje, se eu quiser me comunicar através de um desenho, eu vou pintar nas paredes das cavernas? Não, você vai clicar no emoji. Você vai clicar no emoji, ok. Mas se eu quiser desenhar com as minhas próprias mãos, eu vou utilizar aqui uma folha de papel e uma caneta, né? Ou um lápis de cor, uma canetinha. Então, antigamente, utilizava-se a tinta e as paredes para fazer, então, essa comunicação. Hoje nós utilizamos papel e caneta. Oi? Antigamente eles usavam uma tinta usada com alguns materiais bem antigos. Eram tintas retiradas da própria natureza, né? Então, eles pegavam plantas que tinham pigmentos e utilizavam aqueles pigmentos das plantas para poder fazer os desenhos nas paredes das cavernas. Tipo o pau-brasil? Isso, o pau-brasil tinha um corante também que dava para fazer a pintura. Aqui eu tenho um outro material, um outro objeto. Que objeto que é esse? Ferro de passar roupa. Essa roupa. Exatamente, um ferro de passar roupa. Esse primeiro ferro, ele é feito de que material? De Ferro? De ferro, de metal e o que mais? E o cabo dele? É madeira. madeira. De madeira. Então, ele é todo em ferro e o cabo de madeira. Por que vocês acham que esse cabo aqui é de madeira? Para as pessoas Para não queimar sua mão. Se eu colocar, encostar a mão aqui, ó, por exemplo, onde está minha seta, tem uma setinha aí, tá aparecendo? Sim. Se eu colocar a mão aqui, ó, com ferro quente, o que vai acontecer? Você vai se queimar. Mão. Vou me queimar, né? Agora nós temos um ferro atual. Se eu colocar minha mão mais ou menos no mesmo lugar aqui, ó, né, que eu estava apontando. Aqui, por exemplo, vai queimar minha mão? Não. Se o ferro estiver ligado? Não vai queimar. Então, com os avanços tecnológicos, foi se adaptando, foi se melhorando, então, os materiais para trazer aí uma maior segurança, no caso do ferro de passar roupa, né?
Então, para não queimar a mão, para não ter perigo, para não sujar também foi adaptado. Então, toda uma nova tecnologia que nós utilizamos hoje. E hoje os ferros são feitos de que materiais? Ana Beatriz? Oi. Ana Beatriz? Metal colorido? Presta atenção aqui, Ana, que você está assistindo TV? Então, de que material é feito aqui o ferro de passar roupa nos dias de hoje? Samuel, Jéssica, Ellen, Esther. Metal e plástico e ferro. Metal e plástico, exatamente. Aqui nós temos outro material. Nós temos aqui um lampião e uma lâmpada. Os dois têm a mesma função, mas antigamente era feito dessa forma e hoje em dia é reduzido ali, muito mais simplificado. Antigamente os Vou dar uma materiais adiantadinha eram... aqui. Vou dar uma adiantadinha. Oi, pode falar, Matheus. Antigamente os materiais eram esse material que é tipo uma lâmpada, só que de antigamente eles usavam metal e uma vela e um vidro. Isso, eram os lampiões, né? Aham. E olha só isso aqui, ó. Os fogões de antigamente eram fogões a lenha, né? Hoje nós temos fogões aí feitos... Esses fogões a lenha eram feitos de alvenaria ou então feito com o próprio barro, né? E as pessoas ali, quem foi naquele passeio do Museu José Antônio, viu lá na cozinha do museu que tinha um fogão ali a lenha, né? E era feito do barro. Com o barro aquele fogão. Oi? Eu tenho fogão a lenha. Você tem fogão a lenha? Muitas casas ainda hoje têm fogão a lenha, tá? É mais às vezes nem é muito utilizado, né? Geralmente coloca-se no fundo da casa, na área gourmet ali, para fazer alguma comida especial, né? Mas no dia a dia, como é mais fácil usar aqui o fogão elétrico, que é feito de que esse fogão? De metal, algumas partes plásticas, né? Então, todos esses avanços tecnológicos, né? Trouxeram aí benefícios para facilitar ali a vida das pessoas no nosso dia a dia, né? Os objetos, então, foram evoluindo ao longo do tempo. E essas mudanças, então, ajudaram no desenvolvimento da humanidade, né? E a gente também tem que pensar aí, ser um pouco consciente no consumo desses produtos. Então, antigamente só existiam copos ali de alumínio, copos de vidro eram um pouco mais caros e eram mais resistentes. Hoje nós temos copos descartáveis, mas não é porque nós temos os copos descartáveis que nós vamos ficar usando, porque ele polui o meio ambiente, né? Acaba gerando ali um problema ambiental. Então, precisamos fazer escolhas inteligentes para preservar aí os recursos naturais. Eu vou mostrar para vocês uma tabela. Deixa eu só ver, alguém está mandando alguma coisa no chat? Sim, vai ser a aula seguida. Ok, Matheus, bem rápido, hein? Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela com alguns objetos, e aí eu quero que vocês me digam, desses objetos, quais são as principais características que eles têm do que está marcado ali embaixo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, novamente. Se eu tiver um garfo, ele é macio? O garfo é macio? Ele é áspero? Quando você passa a mão assim, dá uma arranhada na sua mão, assim, machuca? Não a parte não aquela parte dos dentes. O cabo do garfo. Não, né? Ele é flexível? Eu posso movimentar o garfo para qualquer lado? Ele é frágil? Se eu jogar ele no chão, ele quebra, ele estraga? Ou ele é resistente?
eu posso fazer força com ele, que ele vai se manter não vai alterar a sua forma. Então, aqui nós podemos dizer que o garfo é um garfo resistente. Mas e se eu estiver falando aí de um garfo, aqueles garfinhos que nós recebemos nas festas de aniversário? Esse garfo, ele é resistente? Sim ou não? Não. Nem Não, um você tem que pouco, pegar um né? pedaço do bolo, ele quebra. Às vezes você vai comer o bolo e já quebra. Pode falar, Gi. Você disse que garfo ele não é flexível, mas às vezes tem alguns garfos que são meio fracos, dá para entortar eles, né? Mas é porque a qualidade dele não é boa, né? Mas o correto seria não ser flexível, né? Porque você vai colocar, tem uns garfos que realmente, que mesmo sendo de metal, você enfia ele assim na carne, o dente faz assim, ó. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, um vai para frente e para trás, assim, os dentes do garfo. Aí fica tudo torto. Tá me ouvindo? Esther? Tá conseguindo me ouvir, Esther? Então vamos lá, vamos dando continuidade. Para que a gente utiliza então esse garfo? Pra comer. Para comer. Ou pra né? pegar a comida. E o principal material do garfo é o quê? Acho que é Metal. O metal, exatamente. Uma folha de caderno. Quais dessas características aqui embaixo, quais dessas propriedades que nós podemos dizer que uma folha de caderno tem? flexível. Ela é frágil. Flexível, frágil, muito bem. Então, ali nós temos, ó, ela é flexível porque, ó, eu posso, né, movimentar ela de várias formas sem perder a sua forma natural. E ela também é frágil, porque se eu derramo, por exemplo, um pouco de água aqui, ela já rasga. Ou se eu faço isso aqui, ó, já rasgou, né? Para que a gente usa o papel? Para escrever, para poder desenhar, para fazer colagem. Temos diversos usos na nossa higiene pessoal, né? Nós usamos também para nossa higiene, para vários tipos. Na cozinha eu utilizo papel, principalmente papel toalha. Então, nós temos várias utilidades para o papel. Um copo. Vamos falar do copo de vidro, tá? Que é o principal copo, o copo que a gente mais utiliza aí. Quais essas características que o copo tem? Ele é frágil. Ele é frágil, né? Nós utilizamos o copo, então, para beber água, beber alguma coisa. E o principal material de um copo é o vidro, porque nós estamos falando desse copo. Um elástico. Qual é a característica aí do elástico? Ele é áspero e flexível. Áspero? Será que ele é áspero? Ele arranha a sua mão quando você coloca a mão assim? Áspero é tipo uma lixa, sabe? Ah, então não. Ele é macio. Ele é flexível. A principal característica dele é a flexibilidade, né? Ó, ele é flexível. E nós utilizamos, então, esse elástico para prender os cabelos. E o principal material do elástico é o quê? A borracha ou látex, né? Que é utilizado ali na fabricação desse tipo de elástico. Uma toalha de banho. Qual dessas propriedades ela tem? É macio. Ela é macia. Ela é resistente. Ela é resistente. Nós podemos colocar na máquina, ela bate, vai pra lá, vai pra cá. Você puxa pra cá, você pega, quem tem irmão, pega a toalha, dá uma toalhada no irmão e ela não estraga. Mas também tem algumas toalhas que são ásperas, né? Algumas são ásperas, mas no geral, ela é macia, né? Algumas são um pouco mais ásperas, porque quando, por exemplo, você tira ela, não passou amaciante, tira ela do varal, às vezes vai passar, ela tá meio durinha, mas ela não chega a ser tão áspera. No geral, ela é macia, né? Porque nós conseguimos secar e ela não é tão áspera, ela não chega a arranhar o nosso corpo. E o material principal da toalha é o quê?
Do que é feita a toalha? Tecido de algodão. Exatamente, tecido de algodão. Muito bem. Então, vamos voltar aqui no primeiro slide. Os materiais que a gente utiliza nas atividades humanas, eles podem ser tanto de origem da natureza, né, tirado diretamente da natureza, que são os materiais naturais, e também podem ser produzidos pelos seres humanos, que são os materiais artificiais, como plástico, tudo que é produzido pelo homem, né? E cada material ele apresenta ali características próprias. Então, essas propriedades, né, que são essas características físicas, né, do material, ela nos ajuda a reconhecer e diferenciar, então, esses materiais e nos ajudam a decidir qual é o melhor material ou, né, qual é o melhor material para a gente desenvolver, então, um objeto ou produzir alguma coisa. E aí eu vou passar para vocês um vídeo. Eu não sei se vai dar tempo de assistir tudo. Mas aí eu mando no chat. No chat não, no grupo. Não. Ai, peraí. Pulou. Só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui, que passou. Vamos estudar ciências. E dentro das ciências, nós iremos estudar um assunto. Pro, eu voltei aqui. É que o meu celular tava acabando a bateria e eu vim pegar o da minha mãe para eu assistir a aula. Muito interessante. Tá, ok. Que são as propriedades. Deixa eu só compartilhar aqui. Agora acho que vai dar certo. É um assunto muito interessante, que são as propriedades físicas dos materiais. Vamos lá, vou explicar detalhadamente o que são essas propriedades físicas. O ser humano usa diferentes tipos. Espera só um pouquinho, gente. Tá muito rápido aqui. Vou só reduzir um pouquinho. Ai, que função. Agora sim, vamos lá. Tipos de materiais. E esses materiais, eles têm diferentes origens. Vejamos. Quando a gente encontra na natureza algum tipo de material, a gente diz que esses materiais são de origem naturais. Já quando o ser humano produz materiais que não são encontrados na natureza, são chamados de artificiais. Vejamos alguns exemplos. Esta piranha de amarrar cabelo, né? De prender o cabelo. Ela é feita de plástico. Portanto, ela é artificial, porque ela foi feita pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, certo? Os naturais são encontrados na natureza, como as plantas, como as frutas, né? Várias outras coisas que a gente encontra na natureza, a gente diz que é natural. E artificial é que é criado pelo próprio homem. Porém, cada material tem suas características próprias, chamadas de propriedades físicas. E essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os tipos de materiais. E também decidir qual deles é melhor para cada atividade que a gente vai desejar desenvolver, certo? Vou mostrar algumas para vocês. Primeiro, vamos saber o que é a densidade. Vou mostrar para vocês um exemplo prático. Vejam aqui nas minhas mãos, eu tenho algodão e tenho o ímã. Um pequeno pedaço de ímã que é de ferro, certo? Vocês analisem que o algodão tem mais. O ímã é bem menos.
Vamos entender o que significa isso. Tem o mesmo peso, tanto de algodão quanto do densidade ímã. é a mesma Só que nós característica observamos que o algodão, que por ele você ter uma relaciona a massa densidade de um maior, objeto, né, menor, feito de ele determinado tem um material volume com maior, o né? volume que ele ocupa. Vejam esses dois. Mas os A dois gente têm o vê mesmo que o peso. ferro ele ocupa menos volume que o algodão. Porém, eles têm a mesma massa. Todos dois têm 25 gramas. Então, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão, certo? Vejamos esse novo exemplo. Se eu colocar um prego dentro dessa água, ele afunda. Se eu colocar esta bolinha, ela não afunda. Então, eu posso dizer que os objetos que afundam dentro da água são mais densos que a água. E esses que não afundam, certo? São menos densos que a água, ok? Vamos para mais um exemplo. Agora a gente vai ver resistência. O que significa essa resistência? Vejam bem. Um objeto que é feito de um material resistente, como por exemplo ferro, né? Ele é muito mais difícil de ser quebrado. Você pode tentar quebrar, que você não consegue, do que um objeto de madeira, que você quebra, né, rapidamente. Então, a gente pode dizer que o ferro é bem mais resistente que a madeira. Vejamos agora um outro exemplo. Elasticidade. Vejamos, eu tenho um fio de cobre, certo? E eu posso puxar que ele não tem elasticidade nenhuma. Porém, se eu pegar esse elástico, eu puxo e ele tem elasticidade. E uma das características é que você pode deformar e quando volta, ele volta ao normal. Então, nós vemos aqui que a elasticidade são os materiais elásticos, né? Que eles podem ser deformados, você estica para qualquer lugar, e depois eles voltam para a normalidade, ok? Vamos agora para outro ponto. Dureza. Vejam, se eu colocar esta cola e eu tentar escrever neste vidro, eu não vou conseguir. Porém, se eu tentar escrever nesse papel, eu vou conseguir. Isso significa o quê? Que quanto maior for a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície, ok? Uma outra propriedade que iremos estudar é o magnetismo. Vejam bem, nós temos aqui dois ímãs. Pessoal, tá acabando o nosso tempo. Eu vou mandar a hora que a gente voltar, já vou mandar o próximo link direto, tá? A hora que a gente voltar, eu finalizo o vídeo com vocês, ok? Podem sair da aula. Já vou mandar o próximo link.